diversos tipos de borracha. Você não precisa ter todas, somente as necessárias. Elas são bem diferentes uma das outras e algumas possuem usos bem específicos e outras são só decorativas. Eu mesmo não experimentei muitas delas, mas eu posso dar uma ajuda indicando as que eu conheço e recomendo. Preste atenção! Não existe muito segredo no uso de borrachas. Quando você encontra suas preferidas para desenhos do cotidiano, você será um consumidor permanente delas. Existem diversas borrachas no mercado, desde as mais simples até as mais específicas. Nem preciso dizer que aquela borracha escolar de 80 centavos não é muito indicada para desenho, né? A grosso modo, existem duas formas de se obter borracha. A natural, de uma árvore chamada seringueira, e a industrial, que é fruto de procedimentos químicos, chamado polimerização. Esse segundo, resultando na borracha chamada de policloreto de polivinila, ou mais conhecido como o PVC. Por que uma borracha apaga? Bom, antes disso é necessário entender por que o lápis escreve. A folha de papel branca que você acha que é lisa, na verdade não é. Quando uma superfície é lisa, você não consegue muito atrito nela. E é capaz até de ver o seu próprio reflexo. Ou seja, superfícies lisas são o espelho da sua casa, vidros, objeto de metal e etc. O papel é uma grande textura. Se você olhar com uma lente, você verá que ele é um tipo de malha, mais ou menos parecido com tecido. E graças a essas malhas é que o grafite do lápis, quando atritado na superfície, captura fragmentos de carbono, fazendo traços. E isso tudo é microscópico, tá? Por isso que quando você aperta o lápis com mais força, o traço fica mais forte, porque você deposita mais grafite no papel. A borracha apaga porque, ao atritar, o grafite gruda mais na borracha do que no papel, retirando do papel, e por isso ela fica suja com o uso, e sai esse monte de farelo também. E além disso, ela também desgasta a parte superficial do papel. Parece que antes da borracha ser inventada, as pessoas apagavam com miolo de pão. Doideira, né? É que naquela época não existia Nutella para comer com o miolo do pão. Então, o que faz uma borracha ser mais adequada a um uso específico? Primeiro, a composição química dela. Se ela vem do látex, que é a borracha da seringueira, ou do PVC, que é o processo industrial, e quais monômeros são utilizados no processo de polimerização da constituição dela. Claro que, por ser tudo um processo químico, tem processos mais caros e outros mais baratos. As borrachas escolares mais comuns que você encontra por aí, geralmente são de baixo custo de produção, exatamente para serem mais baratas de se comprar. Apagam mais ou menos e são utilizáveis no dia a dia escolar. Borrachas de seringueira são aquelas que esfarelam mais, apagam menos e são meio secas. As borrachas que provêm do PVC industrial são chamadas de borrachas plásticas ou borrachas brancas para alguns. Eu não gosto de chamar elas assim porque tem borracha de seringueira que também é branca. Algumas borrachas, se você prestar atenção, tem escrito latex free, ou seja, ela não possui a borracha da seringueira na produção. Na prática mesmo, você precisa de uma borracha de PVC, uma fina e um limpa-tipos caso for trabalhar com 6B. O resto é só para casos específicos. Eu, logo de cara, vou recomendar para vocês a que eu considero a melhor borracha ever, Monolite da Tombow. Essa linha tem variedades e todas levam o nome de mono. Eu não sei se o nome mono vem de monômeros, do grego mono, e meros, parte. É uma pequena molécula que pode ligar-se a outros monômeros, formando moléculas maiores denominadas polímeros, que é exatamente o processo químico que faz a borracha de PVC. Não sei, é só uma especulação. A mono tem uma série enorme de variações, e a qualidade dela é impressionante. A borracha pode estar preta, que ela não mancha o papel e continua apagando. É a única borracha que eu uso até o fim. Quem já usou sabe que é ótima. Eu recomendo a Monolite ou a Mono tradicional e a Mono Nock 38, que é tipo lápis borracha para detalhes. Tem a Mono Zero e a Mono One também. A Zero é tipo a Nock 38, mas ao invés de cilíndrica, ela é em bastão, de forma que você tem pontas permitindo mais detalhes. Tem uma que é cilíndrica também, mas eu não sei direito qual a diferença. O único problema é que é mais cara. A Mono One dizem que é para se adequar ao tamanho da palma da mão. Você pode apagar com ela sem precisar soltar o lápis. Eu, em particular, acho que o custo-benefício não compensa. Eu sou mais a Zero em bastão e a Nock 38, que tem usos mais específicos. Mas é de cada um. Todas elas vendem refil. Então, uma vez comprado o corpo dela, é só refil depois.
Existem outras marcas que também são boas, como a da Staedtler Mars Plastic, que é igualzinha a Monolite, só que é de outro fabricante. Vale a pena. Alguns consideram essa a melhor borracha do mundo. Na boa, pra mim é igual a Mono. É questão de disponibilidade. Quando não tem a Mono, eu pego essa. Tem da Koh-i-Noor também. No geral, se ela for branquinha e de PVC, é provável que seja similar à Mono. Outro tipo de borracha que eu apresento é a limpa-tipos. Essa massinha que parece plastilina já tem usos mais específicos. Ela serve para retirar o excesso de grafite do papel, causando um dano menor no atrito. Por exemplo, se você fizer um desenho com lápis 6B e precisar apagar, se você for direto com uma borracha comum, é provável que ficará um borrão. Isso porque há grafite demais para a borracha absorver. E ao atritar, você vai sujar o papel ainda mais. O limpa-tipos vai remover o excesso sem apagar 100%. E depois que você o fizer, pode passar a borracha comum e foi lá, você apagou o 6B. Ela é útil também para reduzir a tonalidade do cinza. É quase um efeito subtrativo de contraste. Alguns de vocês também devem ter o limpa-tipos porque ele veio numa edição daquela série da Faber-Castell de mangá. O que eu achei um absurdo é que eles enviaram essa borracha e na revista que acompanhava, eles não explicaram como se usava aquilo. Eu tive alunos que jogaram fora porque acharam a borracha inútil. Como que os caras me fazem uma edição com uma borracha de uso específico e não explicam como se usa? É foda. Ah, e importante, se você comprar um limpa-tipos, deixe longe do alcance de crianças, ok? Porque ele vai brincar como se fosse massinha. Vai montar elefante, girafa, tacar na parede e enfiar no nariz. Em suma, uma mono básica, uma fines tipo lápis borracha e um limpa-tipos já são suficientes para você trabalhar. Tem outras para usos específicos, que eu vou citar só para vocês saberem que existe. A borracha verde Koh-i-Noor é utilizada para apagar desenhos a grafite, ideal para apagar esboço e uso geral. A borracha verde para desenho é fabricada em látex e por isso é macia e não agride o papel na hora de apagar. Borracha High Polymer da Pentel é branca, meio transparente. Recomendam ela para desenho técnico, apagar linhas claras e finas, machuca pouco o papel e quase não libera pó, diferente da verde. A borracha plástica Mono Air Touch foi desenvolvida para não agredir o papel na hora de apagar. Faz com que você use 40% menos de força para apagar os erros cometidos no desenho. Sua borracha é plástica e branca, de alta qualidade, não esfarela e nem borra o desenho. Dizem que é ideal para apagar desenho estilo realista, onde você não tem traços tão precisos e sim mais grafismos. Borracha porosa. Ela é macia, mas esfarela com facilidade. Dust Catch Mono. Essa borracha solta menos poeira. E a sujeira da borracha parece que ela gruda uma na outra, fazendo menos sujeira e deixando menos resíduo no papel. Parece que alguns recomendam usar essa borracha para limpar algumas peças de computador, tipo o pente de memória. Mas aí já é outra área que eu não domino. Borracha Mars Plastic Combi. Borracha plástica meio a meio. Metade é a Mars de PVC e a outra metade é azul. Dizem que apaga nanquim e alguns tipos de tinta. Não sei, nunca testei. Aliás, existe uma lenda urbana de escolas sobre essa borracha aqui, ó. Todo mundo já teve uma borracha dessas, que parece uma pílula de remédio. Diz a lenda que o lado vermelho é para lápis e o azul é para apagar caneta. Para quem já tentou e insistiu nisso, tentando apagar a caneta, com certeza só conseguiu rasgar a folha do papel. Eu vou explicar sobre esse mito para vocês. Não existe uma borracha que apague todas as canetas ou tintas, porque a tinta no geral é absorvida pela fibra do papel. O papel é tingido, então o atrito não vai retirar. O que existe são canetas que as tintas são apagáveis. Isso porque alguns tipos de tinta não são bem absorvidos pelo papel, ficando apenas mais na superfície. E quando você passa essas borrachas duras, a parte azul, que de fato é uma borracha abrasiva e ela é diferente na constituição química dela. Ela possui uns tipos de cristais pontiagudos na composição, o que faz com que seja possível desgastar, ou seja, lixar o papel. Então você está literalmente lixando a superfície do papel, arrancando a fibra de cima junto com a tinta. Então não é que a tinta foi removida, é que a borracha lixou o papel e arrancou.
Isso só acontece com alguns tipos de tinta e papel específicos. E já adianto que nanquim penetra fundo no papel e borracha nenhuma vai apagar. Lápis de cor também se apaga melhor com essas borrachas mais ásperas, porque a composição do grafite colorido não é só carbono. Existe uma espécie de cera misturada que a borracha comum não absorve. Por isso que o lápis de cor é chato para apagar. Então, usar essas borrachas que lixam papel podem ser uma solução. Ah, Thiago, e se eu não encontrar as tais mono? Ou será que existe alguma opção mais barata? Tem sim. Para borracha branca plástica, tem a FC Max da Faber-Castell. São termoplásticas, apaga escritas, lápis e lapiseira. Ela é boa, só toma cuidado para você conservar ela. Evita deixar ela no estojo, que ela fique suja. Evite deixar que ela pegue sol, coisa do tipo. Porque com o tempo, ela endurece. Coisa que não acontece com as monos. Então, se você sentir que essa borracha começou a ficar dura, começou a não apagar direito, joga fora e compra outra. Mas até que ela dura e é boa enquanto tá valendo. E pro lápis borracha, tem esse aqui da Pentel. É boa e também um pouco mais barata. Cuidados para guardar. Não deixe nunca a borracha no sol. Não fique rabiscando na sua borracha. E conserve a parte com a capinha protetora o máximo tempo que você conseguir. Porque esse papelzinho ele não tá aí só para enfeite. Ele diminui o contato da borracha com o ar, que pode fazer a sua borracha perder um pouco mais da validade por causa de contato excessivo com o ar. O limpa-tipos guarde no vidrinho ou enrole num pedaço de papel, preferencialmente um coucher. Não deixe-o solto por aí. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu resolvi um pouco mais a fundo sobre as borrachas e trouxe algumas curiosidades para vocês também. Se vocês conhecerem algumas outras borrachas a mais e usam ou usaram algumas diferentes das que eu citei aqui, comentem aí, porque eu vou gostar de ler, certo? Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.